amo falar de cripto. Porque tem aquela coisa, né? Eu venho do mercado financeiro tradicional, mas eu sou apaixonada em entender como a evolução da tecnologia chegou no sistema monetário. Então eu poderia ficar horas falando sobre esse assunto. Mas esse vídeo é mais sobre a comemoração de 10 anos de uma cripto que é o Ethereum. Muita gente nem sequer ouviu falar sobre o Ethereum, né? Conhece no máximo ou sobre Bitcoin, que tudo bem, né? Mais famoso mesmo, e mais antigo, porque o Bitcoin nasceu em 2008, então ele já é adolescente. Mas o Ethereum que veio depois é tão protagonista quanto isso. Talvez você até já tenha ouvido falar dele como a segunda maior criptomoeda do mundo. Mas o que poucas pessoas percebem é que o Ethereum é muito mais do que isso. E eu quero te contar a história dessa rede, como ela evoluiu até aqui e por que ela é tão importante para o futuro das finanças e da tecnologia. Então já aproveita e se inscreve no canal também para não perder mais os conteúdos interessantes sobre finanças e economia, com a minha perspectiva, que eu sempre tento falar da forma mais fácil possível para todo mundo entender e começar a investir do zero de uma forma tranquila. Ah, e outra coisa, se você conhece gente que ama cripto, também pode mandar esse vídeo para todo mundo, tá? O Ethereum foi lançado em 2015, criado pelo Vitalik Buterin e outros cofundadores, até acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Mas esse ponto já é legal, porque diferente do Bitcoin, ninguém sabe quem é o fundador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto. Se é um nome, se é um codinome, uma pessoa, uma dupla de engenheiros ou um time, né? Mas o Vitalik é bem conhecido, ele tem o rosto dele frequentemente estampado por aí, passa muito bem, obrigado, né? Só que além dessa diferença na criação, tem uma característica interessante que é: enquanto o Bitcoin foi pensado para ser uma moeda digital descentralizada, o Ethereum nasceu com um propósito maior: ser uma plataforma programável, onde os desenvolvedores pudessem criar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados, os famosos dApps. Ou seja, o Bitcoin veio como uma ideia voltada para ser uma moeda, mas o Ethereum nasceu com um propósito além do dinheiro, que veio acompanhada com a ideia de uma internet nova, uma internet mais aberta, sem intermediários. E desde então, o Ethereum se tornou a principal base para as inovações do mercado cripto. E foi a partir disso que nasceram as finanças descentralizadas, ou DeFi, como a gente chama, né? TradFi vem do mercado tradicional, que é o que a gente já conhece, mas o DeFi é isso, é o descentralizado, são corretoras descentralizadas, uma ideia de liquidez global. E também, por causa dessa plataforma, já foi possível surgir as NFTs, né, que se popularizaram bastante, a tokenização de ativos digitais, de ativos físicos, que é um assunto ótimo para eu falar aqui no próximo vídeo, porque boa parte dos tokens que circulam hoje só existem porque o Ethereum permitiu, né, a criação de novas moedas dentro da própria rede, inclusive. É claro que essa rede também tem algumas críticas pelos custos de transações, são chamados gas fees, e também pela questão da escalabilidade, já que existem blockchains mais rápidas. Mas o Ethereum se mostrou bastante resiliente, segue em constante evolução, passando por grandes atualizações. Teve o Merge, que aconteceu em 2022. Foi a mudança de validação de Proof of Work, em que a rede dependia de computadores competindo para resolverem cálculos matemáticos complexos, para Proof of Stake, em que a validação passou a ser feita pelos próprios detentores da moeda que a colocam em stake, é a palavra, para garantir a segurança da rede. Comenta até aqui embaixo se você quiser que eu grave um vídeo especificamente sobre isso, porque é até uma característica bem interessante sobre criptoativos que vale a pena da gente entender, esses formatos de validação, sabe? E o que eu quero te contar aqui, na verdade, sobre os 10 anos de Ethereum no geral, e é legal você saber que essa mudança até do Proof of Work para Proof of Stake reduziu em mais de 99% o consumo de energia no Ethereum, então a moeda se tornou até mais sustentável. E isso deve ser uma das razões até para ela ser uma das redes de blockchains mais utilizadas no mundo. Então veja bem, o Bitcoin pode até ser a criptomoeda mais utilizada, mas a rede blockchain mais utilizada é do Ethereum. E isso é o máximo, porque o que diferencia o Ethereum das outras criptos é que ele não é só um ativo de especulação, mas uma infraestrutura. É tipo uma espécie de sistema operacional para o mundo cripto, em que é possível construir bancos descentralizados, marketplace, redes sociais, tokens de qualquer tipo e até outras moedas, como eu falei para vocês. Em 10 anos, o Ethereum mostrou algo raro para a gente, que é a capacidade de adaptação, a força de uma comunidade engajada e um projeto de longo prazo. Por isso que quando a gente fala em cripto, dificilmente o Ethereum fica de fora da conversa. Então é importante lembrar que não é só uma moeda, é um ecossistema, é uma inovação, é uma base para a internet descentralizada que muita gente acredita que vai moldar o futuro, eu inclusa.
Bom, falei demais, né? Mas esse assunto é muito legal. Só queria chamar um pouquinho de atenção pro Ethereum, porque pouca gente realmente conhece, mas tem muita coisa ainda para eu te ensinar sobre isso. Tem dica de leitura, tem muito acompanhamento diário, inclusive nas minhas redes sociais, viu? Vou deixar o arroba das minhas páginas aqui embaixo para vocês me acompanharem também no dia a dia no Instagram, no TikTok. Tem newsletter, tem sempre muita informação. Mas por enquanto, vou deixar aqui só essa informação básica sobre o Ethereum para vocês saberem mesmo que existe essa rede e que ela também é muito importante, principalmente para quem quer investir em cripto e principalmente para quem quer diversificar os investimentos de forma inteligente. Viu? Espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar conversando mais sobre isso depois. Tchau, tchau!